Meus amigos, há um ditado muito popular que diz assim: Fulano está subindo, aí o outro repete: está subindo feito rabo de cavalo. Rabo de cavalo não sobe, né? Só desce. E essa semana foi divulgada uma pesquisa pela Paraná Pesquisas sobre o cenário político para as próximas eleições aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco. E dentro das nuances de perguntas espontâneas, estimuladas, eu estava analisando a pesquisa, entrei no site do TSE, comecei a analisar a pesquisa, os seus questionários, o que é que se tratava, como era a pergunta. Pesquisa muito bem feita, diga-se de passagem. Pesquisa muito bem feita, diga-se de passagem, pelo Instituto Paraná Pesquisas, que tem um índice de acerto desde as últimas eleições, de quase chegou a, se eu não me engano, a 99%. Eu falava muito aqui com o nosso analista político, cientista político Igor Branco, e a gente comentava até o ano passado, vou até convidar ele de novo para vir aqui, sobre essa questão dessas pesquisas. E nessas pesquisas agora tem um detalhe técnico interessante, que tem o agregador de pesquisas, que ele faz um compilado de mediana para ver, dentro das pesquisas dos vários institutos, que percentual ele se assemelha, né, para você dar ali uma mediana daqueles institutos que estão ali, diferença de 1, 2 pontos, ou para mais ou para menos, enfim. Uma coisa que me despertou bastante atenção é o índice de aceitação política para a candidatura, no caso, reeleição, da atual governadora Raquel Lira. Atual governadora Raquel Lira. E a gente observa os números. Observa os números. Você observa que no processo de gestão ela tem ali metade da população, entre boa e ótimo ali, regular. Dentro desse processo também a gente vê que a administração dela não é desastrada, pelo contrário, é uma administração equilibrada, tem suas falhas, que são contundentes, tem suas falhas, mas é um governo que tem uma certa austeridade no sentido de que tem governabilidade no seu processo de gestão. Pois bem, o ponto, o ponto é esse. Por que isso não é agregado ao desempenho político, do capital político? Raquel não consegue chegar a 30 pontos. Não consegue ultrapassar 25 pontos. Fica ali 22, 24, 23, 22. E isso já estamos há 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses, daqui a 4 meses será 3 anos. E começa a despertar daqueles que constrói a reeleição da governadora, né, nos corredores palacianos, um alerta amarelo. Só, o que é que está acontecendo? Nós estamos entregando, estamos fazendo, temos dificuldades, mas não somos pior ou melhor que Paulo Câmara. Eu digo que é um governo quase igual, com algumas nuances, né, que foram destravadas. Tem alguma coisa na concepção que não soma a sua atividade de gestão com a sua desenvoltura política. Parece que não dá liga, né? Não empolga, não fala. Essa semana a gente viu um evento que houve em Catende, a governadora falando para os alunos, e os alunos não foram. Só tinha lá o pessoal de assessoria, ela perguntando sobre o benefício do tênis. Quem recebeu o tênis aqui? A Câmara vira, e foi a tragédia, a Câmara não devia ter virado, quem estava gravando. Só que não tinha alunos. Fizeram um evento para os alunos e esqueceram de levar os alunos não foram.
porque o aluno não é obrigado a ir a evento de governador, deixar bem claro isso. Essa semana, um ato interessante, também aconteceu na última terça-feira, foi a formação dos praças, os novos praças da Polícia Militar, que está previsto para amanhã esses praças estarem na rua. Espero que eles estejam na rua de fato, e não dentro das viaturas, no ar-condicionado, vendo celular, que é o que a imprensa vem mostrando aí. A gente espera que esse alavancamento, essa alavancagem de policiais estejam fazendo, né, a sua ostensiva vigilância pela segurança do povo pernambucano, caminhando nos bairros, andando nas ruas. A viatura num ponto estratégico, e os policiais fora das viaturas, caminhando até para ter até para haver uma harmonia também com a população, um conhecimento. Porque muitas vezes você está ali dentro daquele carro, nada acontece, ninguém fala, o pessoal fica até assustado. Isso aí era um exemplo tremendo, que foi um exemplo exitoso, copiado ainda pelo o governo Eduardo Campos. Isso quem iniciou foi na década de 80, com o governador Roberto Magalhães. Se chamava Patrulha dos Bairros. A viatura ficava num ponto fixo e eram de dupla, os dois soldados andavam nas ruas dos bairros. Um trabalho tremendo que reduziu, né, os processos de violência dos bairros, tremendo, dava uma segurança tremenda, as pessoas saíam na rua, e não foi à toa que o governo de Roberto Magalhães foi um governo super bem avaliado. Né? E isso foi tão bem avaliado que foi copiado aí no ano 2000 pelo o saudoso governador Eduardo Campos. A gente espera que isso também aconteça. Então, são esses pontos. Tem pontos ainda que são terríveis, que era a margem de propaganda central da própria governadora. Qual é? Porque todo governo tem assim, qual vai ser, né, a minha idealização, o meu ideal como governo, qual vai ser o meu chamativo daquilo, qual vai ser o meu projeto piloto, que eu quero que ele seja disseminado como projeto exitoso. É as creches. E aí, essa semana a gente viu que a gente tem aí 53, parece-me, ordem de serviço. E foi mostrado que os municípios estão lá com ordem de serviço desde fevereiro, com a placa e o terreno isolado. Não tem uma pá de cimento até hoje. Ora, então, se era fevereiro, já estaríamos inaugurando essas creches agora em dezembro. Algumas coisas não acontecem. E eu entendo que, como foi isso, plataforma para ela se eleger como governo, e essas coisas não estão acontecendo, eu não quero falar nem da saúde, que a saúde continua uma tragédia, vocês sabem disso. A saúde não melhorou em nada. Ela continua ali disputando quem é pior, se era o governo Paulo Câmara ou o governo atual. A saúde de Pernambuco é assim. Não venho dizer que é melhor, porque não é. Todo mundo sabe disso. Mas, se você fizer aqui uma avaliação minuciosa, vê que o governo dela, pelo menos, tem um rumo, está querendo acertar. Eu entendo claramente que a governadora tem vontade, desejo de acertar. Ela trabalha muito. Ninguém pode dizer que ela não é uma governadora trabalhadora, não é? Mesmo sendo daquele jeito dela, aquele jeito, né, vigoroso, que as coisas aconteçam, né, segundo os comentários de corredores, daqueles que a auxiliam, diz que ela é uma governa muito austera, séria, gosta que as coisas sejam para ontem. Então isso já é um bom sinal. Mas a gente começa a analisar a pesquisa, analisei para frente, para trás, não há ligação de consoante para um somatório positivo dentro do agregado político ou dentro do agregado de candidatura para reeleição. Enquanto isso, o atual prefeito do Recife, quando se coloca o nome dele, tanto na espontânea quanto na estimativa, o percentual dele fica aí, 57, 60, 57, 55. Então, eu creio que aqueles que fazem as estratégias políticas no campo da reeleição para a governadora têm que, peraí,
vamos sentar aqui com a governadora, vamos ver aqui o que está acontecendo, para a gente dar aqui um upgrade. Mudar aqui aquilo que a gente está trilhando, porque não está dando certo. Que não está dando certo. E coisas, muitas vezes, são coisas bestas, isoladas, que fazem com que também os asseclas, aqueles que trabalham para a governadora, não conseguem destravar. E isso termina maculando a imagem da governadora. Eu vou dar aqui um bom exemplo. Coisa simples. 7 quilômetros, uma PA 89, vai fazer 3 anos, não é feita. Lá, aqui, na nossa cidade, no nosso perímetro aqui. Se anuncia uma creche numa cidade aqui, essa creche mesmo foi anunciada em Vicência, que eu estou falando, que o pessoal começou a apelidar até a governadora de a Raquel Creche, né? Queria ser a mãe das creches. Tá lá, ordem de serviço fevereiro, tá lá o terreno cheio de mato, uma placa tamanho do mundo. Placa tem que só a derrota. Então, vamos aqui ter um 1% de humildade. Será que não é isso que esteja fazendo com que a governadora não avance? Eu não quero falar aqui das grandes obras, dos grandes anúncios que estão sendo feitos. Mas o que é que muda na vida do cidadão que mora no município? É aquela ação ali, isolada para ele. E muitas vezes aquilo é anunciado, mas não acontece. Se aquilo é anunciado, se um prefeito anunciar uma ação em São Vicente ou em Macaparana, em qualquer lugar, e não acontecer, com 6 meses o povo vai dizer, anuncia e nada acontece. E não der uma resposta plausível, governa do mesmo jeito. Governa do mesmo jeito. Uma coisa que eu achei assim, de muito amadorismo, a governadora vai e fica anunciando projeto. O povo não sabe o que é o projeto. O povo entende que o projeto é a execução. Essa conversa não chega no afegão médio. Eu quero saber, olha, a governadora anunciou isso hoje, amanhã está sendo feito. Se possível, no mesmo dia. É nisso que as pessoas estão fazendo diferença junto ao prefeito do Recife. Porque hoje na internet todo mundo vê tudo. O que é que a gente vê? O prefeito do Recife não anuncia projeto. Ele anuncia a obra, no outro dia começa e anuncia quando terminou. Então, será que não está faltando isso? Será que não está faltando isso? Não sei. Tem especialista político, cientista para dizer tudo. As pessoas que são marqueteiros aí da governadora têm suas empresas, são especialistas. Eu estou fazendo aqui uma provocação. Porque é que a avaliação de gestão não é tão ruim, é uma avaliação mediana. Mediana. Pode chegar a boa, pode sim, pode até melhorar. Mas o problema é que a melhora que acontece, ela não reflete no comportamento do capital político da governadora. Ela não reflete no capital político da governadora. Então nada acontece. Nós estamos aí em agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Se terminar dezembro com esses índices, aí a luz que é amarela vai chegar perto da vermelha. Por quê? Porque quando chegar janeiro de 26, o que a governadora tiver de fazer e de entregar à população é até abril. Por causa do período eleitoral. Depois não é mais. Ela sendo candidata. Ela vai ter que se afastar. Vamos analisar. Agora, já passou do momento de reagir. Já passou do momento de reagir. Não adianta estar dizendo, passamos não sei quanto arrumando a casa. Que casa? A casa não estava desarrumada assim. Porque senão tinha melhorado demais de Paulo Câmara para a atual governadora. A governadora ainda usou muitos empréstimos que o governo Paulo Câmara tinha ainda para tocar as coisas. Era um governo mediano também, mas que em algumas situações mesmo, na saúde mesmo, conseguiu até piorar. E a população que quando é socorrida para uma urgência dos grandes hospitais de Pernambuco, sabe do que eu estou falando e sabe do sofrimento que está passando. Que eu sei
que eu saiba, o Otávio de Freitas, era conhecido com Paulo Câmara como matadouro das pessoas, porque as pessoas eram lá, só Jesus na causa, continua sendo uma miserabilidade. Quando diz assim, olha, fulano vai ser encaminhado para o hospital de emergência lá do Otávio de Freitas, a família chega, meu Deus, tem misericórdia, pedindo de imediato uma transferência. Uma reforma do hospital, da restauração, não termina nunca. Vai fazer 3 anos. E as pessoas ficando no corredor. Então, são essas coisas que devem ser analisadas. Se a gente entrar no âmbito da educação, as coisas estão até funcionando, né? A questão operacional, logística, de entrega. Mas não consegue, não consegue capitalizar a melhora que teve, mesmo que seja uma melhora pontual, para o processo político, para o percentual político. Não é à toa que já tivemos 3 trocas, né, de secretário de Educação. E terminou ela decidindo que ia ficar com o executivo e ficou, eu não sei nem o nome dele. Também não quero nem saber, não interessa não. Mas é assim, é essa a minha análise do porquê é que nada acontece. Pode ser que aconteça sim, política é uma coisa muito dinâmica. Pode ser que em janeiro, ou daqui a 2, 3 meses, a governadora comece a reagir, né? E esse cenário fica mais equilibrado. Mas se o cenário fosse, e as eleições fossem hoje, a coisa não ia ser muito boa para aquele que está no poder. Não é? Então vamos analisar passo a passo o que está acontecendo. Mas não há sombra de dúvida que as ações que a governadora anuncia, ou que executa, ou que está fazendo, não estão reverberando no sentimento popular. De dizer, poxa, eu gostei da governadora. O voto que eu não ia votar, agora eu vou começar a votar. Aquele voto que eu estava pensando, aquela intenção de voto que eu estava querendo pensar em dar para uma possível reeleição, eu agora vou mudar. Não. Os números estão estáticos. E eles beneficiam o atual prefeito do Recife. Estou falando de números, estou falando de estatística, estou falando do que os números estão dizendo e aquilo que eles refletem. Sem nenhum posicionamento, se é bom, se é ruim. Cabe aos que pensam e rodeiam a governadora terem a humildade de dizer, precisamos mudar a estratégia. Porque se não mudar a estratégia e continuar dessa forma, perde até o lugar do brejo.